Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje estou aqui para mais um vídeo de biologia. Irei falar sobre características e organização dos seres vivos. Vamos começar do começo. A primeira pergunta que nós temos que se fazer é: o que é um ser vivo? E essa é uma pergunta muito difícil. Eu vou dar um tempinho para que vocês pensem nessa pergunta. Pausem o vídeo e pensem: o que é um ser vivo? Ok? Bom, estamos de volta e essa pergunta de o que é um ser vivo é uma pergunta que tem intrigado a ciência por bastante tempo. E é um conceito que está em constante evolução e formulação. Então, não se admirem de que ele possa mudar, ok? Vamos lá. Hoje, o que nós temos como ser vivo? Ele tem que ter algumas características, que são as características dos seres vivos, ok? Todo ser vivo tem que conseguir se reproduzir. Todo ser vivo tem que conseguir responder a estímulos do meio e se adaptar. Todo ser vivo precisa de material genético. Todo ser vivo precisa de ter células, ou ser a célula, no caso de animais, de seres, unicelulares. Todo animal precisa de metabolismo e, por consequente, anabolismo. E todo o animal não, é ser vivo. E todo ser vivo precisa de uma composição química. Então, vamos explicar esses conceitos, ok? Primeiro conceito, reprodução. Todo ser vivo precisa conseguir de deixar descendentes, que é a parte da reprodução, ok? Nós temos tanto a reprodução assexuada quanto a reprodução sexuada. E no caso de responder a estímulos do meio e se adaptar, isso se chama evolução. Todo ser vivo consegue evoluir. E lembrem-se que evolução não é ser mais forte. Evolução é ser mais adaptado, ok? Sim, por exemplo, na evolução dos hominídeos, existiam os Homo neanderthalis e os Homo sapiens, que somos nós, Homo sapiens, certo? E tem pesquisas que mostram que os Homo neanderthalis, eles eram mais fortes do que os Homo sapiens. E quem sobreviveu foram nós, os sapiens. E isso comprova que nem sempre força quer dizer adaptação e sobrevivência. Às vezes, você ser mais fraco é melhor porque você gasta menos energia, consegue se esconder melhor. Então, pensem muito bem nisso, ok? Todo ser vivo precisa de material genético. E o código genético, ele é universal. O que muda é a ordem que está escrito. Por exemplo, nós temos o alfabeto. O alfabeto seria como um código genético. Você tem letras que são as mesmas. E dependendo da ordem dessas letras, você tem palavras diferentes. E dependendo da ordem dessas palavras, você tem frases com sentidos diferentes. E dependendo das frases que você tem vários sentidos e várias possibilidades. E o material genético é a mesma coisa. Com ele que um ser vivo consegue replicar a sua informação genética e dar origem a outro ser vivo. O material genético ele é imprescindível para a reprodução. E ele que ajuda na adaptação, que é a evolução dos seres vivos. Todo ser vivo precisa de células, e a célula ela vai ser a nossa unidade estrutural e fundamental dos seres vivos. É o menor ser vivo e a menor parte viva de um ser vivo. É a célula. Então, se algo não tem célula, não tem como ser vivo. Todo ser vivo vai precisar de metabolismo, porque ele precisa de produzir as coisas que ele precisa. Por exemplo, a célula produz proteínas nos ribossomos. Os ribossomos fazem essa produção, e isso é um metabolismo. E todo ser vivo precisa de uma composição química, porque tudo é feito de matéria, e matéria é feita de átomos, certo? E a junção de átomos são moléculas, que são moléculas químicas. Então, essas são as características de um ser vivo. É o básico que temos que saber para diferenciar um ser vivo de um ser não vivo. Então, vamos treinar. Ok, a parede é um ser vivo? Sabemos que não. Mas vamos pensar, por que a parede não é um ser vivo? Ela consegue se reproduzir?
Não. Ela consegue evoluir? Também não, por si só não. Ela tem material genético? Bom, vamos pensar. Ela não tem células. Se ela não tem células, ela não tem material genético. E ela tem metabolismo? Não, se ela não tem célula. Agora, composição química? Composição química ela tem. Então aí vamos para mais uma característica. Não é só porque uma das características é atendida que algo é um ser vivo. Ela precisa de ter todas as características atendidas. Então, essas características fazem um ser vivo. Agora vamos para a hierarquia biológica. Por quê? Descobrimos o que é um ser vivo, né? E agora nós precisamos de descobrir em que grau do universo, em que grau da matéria que enxergamos que os seres vivos estão. E em que grau dessa matéria que cada parte do ser vivo está. E é para isso que serve a hierarquia biológica. Ela vai colocar numa ordem do menor para o maior das partes dos seres vivos. E tudo começa com um átomo, ok? Eu vou fazer um breve resumo fazer uma lista, né, de todos os graus da hierarquia para passarmos explicando cada um. Tá. O menor de todos é o átomo. Tudo começa no átomo. Depois, a junção de átomos formam moléculas, que por sua vez, as moléculas juntas formam organelas, que estão dentro da célula. E várias organelas formam uma célula, ok? E a junção dessas células forma um tecido, que tecidos juntos formam órgãos. E órgãos trabalhando juntos formam sistemas. E a junção desses sistemas formam organismos. A junção de vários organismos, que são seres da mesma espécie, formam uma população. E o conjunto de populações forma uma comunidade, que são seres diferentes, animais diferentes, por exemplo, que vivem juntos. E a junção de comunidades forma um ecossistema, que é o conjunto de seres bióticos, abióticos de uma determinada área. Os bióticos e os abióticos. Um exemplo, uma fórmula, né? Vamos fazer uma fórmula disso. Fauna mais flora mais ambiente é igual ao ecossistema. E por último, a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. E, portanto, o conjunto de tudo que tem na Terra. Então vamos explicar cada um. Antes de revisar, né? Vamos lá. Átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, população, comunidade e ecossistemas. E por último, a biosfera. Bom, vamos lá. O átomo. Átomo, ela é a menor unidade da matéria, certo? E o estudo mais aprofundado dele, vocês verão em química. Mas, passando por cima, o átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Quando você junta átomos, você forma moléculas. E a molécula, ela é nada mais, nada menos que a junção de átomos. Por exemplo, a água. A água é uma molécula. Ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A junção desses átomos forma uma molécula de água. E as moléculas, elas podem ser tanto orgânicas ou inorgânicas. E nós vimos na nossa aula de sais minerais, a diferença de coisas orgânicas e inorgânicas. Vamos aprofundar mais sobre isso em química, ok? Agora, quando você junta várias moléculas, você forma uma organela. E a definição de organela são compartimentos delimitados por membranas que possuem papéis específicos. Isso é muito importante. As organelas, a grande maioria, vão ter membranas. A única exceção a isso é o ribossomo, que é uma organela não membranosa. E mesmo assim, ainda há discussões sobre se um ribossomo deve ser considerado uma organela ou não. Então, revisando. As organelas são compartimentos delimitados por membranas que possuem papéis específicos. Então, toda organela tem uma função e elas são formadas por moléculas, certo? E são também unidades das células, mas elas não são seres vivos. Elas compõem a célula, que é o menor ser vivo, ok? E, como vocês perceberam, a junção dessas organelas forma a célula. E a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos.
Elas podem ser tanto procariontes ou eucariontes. E agora vamos dar uma frisada nesses dois nomes, que são muito importantes. É bom vocês terem isso na mente. E vamos destrinchar esses nomes. E quer dizer verdadeiro. E cário vem do núcleo, da carioteca. Então, o eucarionte tem um núcleo verdadeiro, podemos dizer assim, uma carioteca verdadeira. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que os procariontes possuem núcleo. Se os procariontes, os eucariontes, se os eucariontes possuem núcleo, logo os procariontes não possuem núcleo. Verdadeiro, cário, núcleo. Procarionte não tem núcleo, porque é o inverso do eucarionte, certo? Uma outra diferença entre esses dois tipos de célula é que as células procariontes não possuem organelas além dos ribossomos, enquanto as células eucariontes possuem todas as organelas. As células eucariontes podem ser divididas entre animais ou vegetais. Diferença básica delas: as células animais possuem centríolos, enquanto as células vegetais não possuem. As células vegetais possuem parede celular e plastos, ok? E vamos lembrar de uma coisa: as células vegetais possuem mitocôndria. Não achem que ela só possui plastos, porque as células vegetais também possuem mitocôndria. E é por isso que algumas plantas não podem ficar nos quartos de noite, porque à noite elas fazem, como não tem sol, elas param de fazer a fotossíntese e começam a fazer a respiração celular, que consome oxigênio e pode levar uma pessoa à asfixia. A junção dessas células irá formar tecidos, que é um conjunto de células especializadas. Se é um conjunto de células especializadas, elas possuem uma função delimitada. Então, os tecidos são uma junção de células. É como se os tecidos fossem as linhas que formam tecidos. Os tecidos, quando se unem, formam órgãos, que é a parte de um organismo composta por tecidos que se associam para realizar uma ou mais funções. E esses tecidos não precisam de ser tecidos iguais, podem ser tecidos diferentes. O importante é lembrar que órgão é composto por vários tecidos que se associam, ou um tecido que se associa com outros iguais a ele, mas lembre-se que isso é uma associação de tecidos, e eles realizam uma ou mais funções, mas tem função. Quando você pega esses órgãos e juntam eles se associam para exercer uma função ou mais. Você cria um sistema. Então, a junção de órgãos que realizam uma ou mais função é um sistema. Um sistema é um grupo de órgãos que se associam para exercer uma ou mais funções. Quando você junta desses sistemas, você forma um organismo. Mas uma característica muito importante é que o organismo, ele atende às especificações, às características de um ser vivo. Então, para saber se é um organismo, esse organismo precisa de possuir as características de um ser vivo. Okay? Então, vamos para a população. A população é o conjunto de espécies do indivíduo, né? Conjunto de indivíduos da mesma espécie. São indivíduos da mesma espécie e que habitam em uma mesma área. Então, por exemplo, a população dos pombos que vivem na Catedral da Sé. Isso é uma população. Agora, a comunidade, que é um nível acima da população, é o conjunto de populações que habitam uma mesma área. Então, a comunidade que vive na Catedral da Sé é a junção dos pombos, dos ratos, das pessoas, e das árvores que vivem lá. Quando você junta todas as comunidades, você faz um ecossistema. Mas o ecossistema, ele tem um a mais.
O ecossistema ele é o conjunto de seres bióticos e abióticos de uma determinada área, ou seja, fauna, flora e ambiente. As condições climáticas fazem parte de um ecossistema e não apenas os seres vivos daquele ambiente, aquele ecossistema. Quando você junta todos os ecossistemas da Terra, você tem a biosfera, que engloba todos e todas as coisas que existem na Terra. Bom, esses são os níveis da hierarquia biológica. Agora vamos falar de um serzinho muito polêmico, denominado vírus. Agora, tem uma grande questão que a biologia traz para nós e que ainda está em dúvida. O vírus, ele é um ser vivo ou ele não é um ser vivo? Eis a questão. Primeiro, para responder essa pergunta, vamos estudar a constituição de um vírus e as características de um vírus, ok? O vírus, ele possui material genético e um capsídeo, feito de proteína. Então, ele é basicamente um emaranhado de material genético com uma proteína em volta. Essa é a constituição do vírus. As características do vírus. Ele possui material genético. Tem DNA ou RNA, tanto DNA de uma fita ou duas fitas. Isso é meio complicado de entender, nós vamos ver na aula sobre vírus. Os vírus, eles têm reprodução, porém, é uma replicação que só acontece quando ele parasita uma célula, pois o vírus é um parasita intracelular obrigatório, pois ele não tem metabolismo, então ele precisa de se associar, de pegar o metabolismo de outro ser. E agora, dando um spoiler, ele entra na célula, o material genético dele, ele usa uma enzima chamada DNA polimerase, transforma o RNA dele em DNA, ou pega o DNA, e coloca numa enzima chamada integrase, né, DNA integrase, e coloca o seu material genético no código genético daquela célula. E aquela célula começa a replicar proteínas e fazer outros vírusinhos. E é assim que o vírus se reproduz. O vírus, ele é acelular, ele não possui célula e, portanto, como nós já vimos, não possui metabolismo. E agora, eu lhes pergunto, com essas características, o vírus é vivo ou não é? Bom, dei um tempinho para vocês pensarem, podem pausar ou voltar se quiserem. E o vírus não tem como dizer. Ele tem tanto características de ser vivo e como não vivo. E lembra que eu falei que para ser vivo precisa de ter todas? Então, porém, há estudiosos que falam que o vírus ele deveria ser considerado como um ser vivo, porque ele consegue se reproduzir. Ele só não consegue sozinho, mas ele consegue. E ele não tem célula, mas isso poderia ser uma coisa a revisar, né? Por que todo ser vivo precisa de célula? Se o vírus ele consegue fazer várias coisas, consegue fazer tanto mal, né, para nós sem ter a célula. É uma coisa a se pensar. O seu vestibular nunca vai te perguntar se o vírus é um ser vivo ou se não é um ser vivo. Se ele perguntar, vai estar de acordo com o texto que ele vai apresentar, ok? Então vamos ver quais são os seres vivos que a gente tem. Bom, nós temos as bactérias, os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. E aí também já vai um spoiler. Essas tipos, né, essas classes, vamos dizer assim, que eu acabei de falar aqui, elas estão relacionadas com alguns grupos taxonômicos que nós vamos ver. Se você sabe quais que são, comenta aí embaixo para nós podermos discutir um pouco o que são esses grupos. Ok? Então, vamos lá. E um ser não vivo? O prion. O prion é uma proteína infectada. E que ele ficou muito famoso, o prion, com a doença da vaca louca, que é causada por um prion. E o prion não é um ser vivo. Então, se você vê alguém falando de prion, lembre-se, não é um ser vivo. Então, vamos revisar. Nós falamos sobre as características dos seres vivos, que são seres que se reproduzem, que evoluem, que possuem material genético e células. Eles também possuem metabolismo e anabolismo, e possuem uma composição química definida.
Depois nós vimos a hierarquia biológica, que vai do menor constituinte ao maior constituinte, constituintes biológicos. O menor de todos é o átomo, e logo após vem as moléculas, seguida das organelas, que vêm após as células, que formam os tecidos, que por sua vez formam os órgãos, e a junção desses órgãos formam um sistema, e esses sistemas juntos, trabalhando entre si, formam um organismo. A junção de todos os organismos de uma mesma espécie que moram em uma área determinada se formam uma população. E a junção de populações que habitam em uma área podem ser populações diferentes, como por exemplo animais diferentes formam uma comunidade. A junção dessas comunidades de diferentes seres, junto com os fatores abióticos de uma determinada área, formam um ecossistema, que é a famosa fauna, flora, ambiente, ecossistema. É a FFAE, a FAE. A junção de todos os ecossistemas e todos os seres vivos e não vivos e tudo o que há na Terra forma a biosfera. Também falamos logo após sobre os vírus, que são constituídos de material genético e capsídeo. Eles têm características de possuir material genético e se reproduzirem, mas também são acelulares e não possuem metabolismo. Logo após, vimos os seres vivos, os principais seres vivos, né, que são de um modo genérico as bactérias, os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. Também vimos que não há um consenso sobre se o vírus é vivo ou não e que o prion é um ser não vivo. Também vimos as diferenças entre as células procariontes e eucariontes, onde as células procariontes não possuem carioteca e também não possuem organelas membranosas e possuem parede celular. E também vimos que as células eucariontes possuem carioteca, possuem organelas e não possuem parede celular. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscreverem no canal. Se inscreverem, ativem o sininho e fiquem preparados para mais aulas que estão por vir. Obrigado pela atenção e boa noite.